Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa primeira reunião de acompanhamento da situação do São Francisco no ano 2020. Primeiro, desejando um bom ano a todos, né? E vamos fazer agora a verificação das pessoas que estão acessando essa sala por videoconferência. Começando por ONS Rio. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui pelo ONS Rio, Luiz Guilhom, Nestor. Pedro Garrido. Rafael Barros. Bom dia. Obrigado. Nós estamos esperando sua apresentação, viu? Se você pudesse mandar. Sim, Luana vai mandar já, tá? Tá, obrigado. Semadem. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Estamos aqui, Karine Leal, Elisângela Brodeu e o Marcelo Ceruti. Obrigado. IGAN, Minas Gerais. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui quem fala é Guilherme. Thiago. Obrigado. INEMA, Bahia. Bom dia a todos. Larissa Caires, da Secretaria do Meio Ambiente. Bom dia a todos. Antônio Menezes, do INEMA, Bahia. CEDUB, Sergipe. Braulio, aqui da CEDUB, Sergipe. Ok, obrigado. Codevas. Bom dia, Joaquim. Está Tadeu. Quênia. Albert. Valdemir. Bom dia, bom trabalho. Ok, obrigado. Tem projeto Jaíba, segunda etapa. Bom, tá lá. Chefe. Bom dia a todos. Pela chefe estamos Sonali, Tiago, Daniela e Vanessa. CEMIG. Bom dia, pela CEMIG, Diogo Carneiro. Ok, obrigado. Segundo Distrito Naval. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Feliz ano novo para todos. Comandante obrigado. Eduardo, ONS Recife. Luana. Bom dia a todos, Joaquim. Obrigado. Estamos esperando sua apresentação, viu? Eu já mandei, acabei de mandar. Ok, obrigado então. Trevisan. Bom dia a todos. Bom dia, Joaquim. Que esse ano seja de bons resultados nos nossos trabalhos. Um abraço a todos, feliz ano novo. Obrigado para todos nós. Bom, tem um que eu não estou identificando. Então, quem eu deixei de chamar? E a Link. E a Link, eu não sei como. Bom, quem eu deixei de Sim, é você mesmo, diz. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Maciel, vice-presidente do Comitê de São Francisco. Está aqui ao lado, Anivaldo, nosso presidente do comitê. Desculpa, aqui está aparecendo só Link, aí eu não consegui identificar, desculpe. Tá? Ok. Tá, obrigado. Bom, entrou mais alguém. AGB Lapa, eu não sei o que se puder. A Agência de Bom Jesus da Lapa da Marinha, não sei se caiu. Bom, então vou fazer a apresentação das pessoas que estão aqui na sala. Começando aí, Edmilson. Bom dia, Edmilson, da ANA. Bom dia, Matheus Machado, da ANEL. Bom dia, Mariana, da ANEL. Bom dia, Ana Paula Fiorese, ANA. Vinícius Roman, ANA. Antônio Augusto, ANA. Joaquim Gondim, ANA. Luiz Gustavo, Ministério do Meio Ambiente. Alexandre, Ministério da Infraestrutura. Vitor Protásio, Ministério de Minas e Energia. Comandante Vieira, Estado-Maior da Armada. Leonardo de Almeida, ANA. Ok. Bom, hoje nós temos a primeira nossa reunião ordinária. Tem dois assuntos que devem prevalecer nessa reunião. Primeiro, é um pedido que o ONS fez para adequação da geração
em função da queda das eólicas, que nesse período com as chuvas ela diminui muito. E um segundo é que nós estamos acompanhando uma situação de plantas no São Francisco, principalmente na parte do Baixo São Francisco, que juntando esse pedido do ONS com essa necessidade que é eventual que vamos discutir hoje, de liberação de mais água para a questão das plantas, então vamos tratar desses dois assuntos na sequência de maneira conjunta, né? Então, nós estamos vivendo uma situação hoje de mais normalidade, foram autorizadas, depois a Chess pode explicar, 3 procissões esse ano, né? No São Francisco, e também, então, nós vamos cuidar da parte ambiental nessa reunião de hoje. Quer dizer, então, nós vamos tratar do aumento da geração, mas também vamos tratar da questão ambiental para ver se é possível mitigar com ações de liberação de água, né? Então, a reunião vai ser, como sempre, precedida de 2 apresentações, uma por parte do CEMADEM e uma segunda por parte do ONS. Então, vamos começar com a apresentação do CEMADEM. CEMADEM. Bom dia a todos novamente, muito obrigado, Joaquim. Bom, como sempre, a nossa apresentação tem uma parte mais estritamente meteorológica e depois uma parte mais hidrológica, né, a tradução, digamos, hidrológica dessas previsões meteorológicas. Então, a primeira figura, como sempre, é a chuva observada. Coloquei a chuva dos últimos 15 dias. Então, pega os últimos dias de dezembro. Pega os últimos dias de dezembro até o dia 12 de janeiro, 28 de dezembro a 12 de janeiro. Bom, foi um período, na verdade, um pouco dispar, porque os últimos dias de dezembro foram muito secos em boa parte da região central do Brasil, e depois a primeira semana de janeiro foi muito chuvosa. Então, essa primeira figura tem um pouco a mistura das duas situações. Olhando para o mapa da direita, imaginando a posição da bacia do São Francisco, vemos que nesses últimos 15 dias, assim, a chuva ficou mais ou menos dentro da média, olhando estritamente a bacia do São Francisco, né? Mais para o lado negativo, na cabeceira, Três Marias, e mais ou menos dentro da média nos outros trechos médios e baixos. Mas se a gente considera um período maior, na próxima figura, últimos 30 dias, aqui fica muito claro que a chuva ficou muito abaixo da média. Vejam, não só na região da bacia do São Francisco, mas não em praticamente toda a região sudeste e toda a região centro-oeste, né? Nós tivemos uma área de alta pressão dominando a última semana do ano, e então dezembro foi um mês que acabou fechando muito abaixo da média. Então isso fica mais claro no próximo gráfico, que tem aquelas barras azuis que mostram a média mensal, e a linha fina, preta, como sempre, representa a MDT. Então, se a gente se concentrar nos últimos meses, últimos 4 meses, a partir do ano hidrológico, por exemplo, vemos que outubro fechou muito abaixo da média, menos da metade. Novembro também fechou bem abaixo da média, talvez 2/3 da MLT. Dezembro foi quase, diria, desastroso, né? Choveu mais ou menos metade da média histórica. E agora em janeiro, que tem uma MLT de 176 milímetros, nós estamos com 81 milímetros nos primeiros 11 dias. Proporcionalmente, esses valores são melhores, mas vai depender de como for a segunda metade de janeiro. Mas está muito claro que o ano hidrológico está muito abaixo da média. Nós temos até o dia 11 295 milímetros, e o ano hidrológico até final de janeiro, a MLT seria 582 milímetros, ou seja, estamos quase 300 milímetros abaixo da média para o ano hidrológico. Parece muito difícil, por não dizer quase impossível, recuperar esses valores até final de janeiro. Bom, a próxima figura mostra a situação meteorológica de hoje. Tem na elipse vermelha aí destacado uma frente fria que passou ontem aqui por São Paulo, agora está mais ou menos na altura do Rio de Janeiro. Essa frente vai avançar mais um pouquinho, vai provocar algumas pancadas de chuva aí na região de Minas. Mas essa frente vai dissipar rapidamente
vai entrar uma pressão um pouco mais alta, então a chuva vai ficar mais por conta de pancadas mais irregulares. E a próxima frente fria está só naquela elipse amarela, muito longe, né? Ela vai chegar aqui mais ou menos na próxima quinta, sexta-feira. Então, entre hoje, segunda, e a próxima sexta-feira, a gente vai ter um período de pouca precipitação. Então, por conta disso, né, na próxima figura, nós temos a previsão de chuva para os próximos 7 dias. Vejam, primeiro, para ser uma semana de janeiro, em geral, a precipitação está baixa, né? Vejam, em regiões como na Bahia, Tocantins, Mato Grosso do Sul, a gente esperaria aí um mapa com azul bem intenso, né? Um mapa típico de estação chuvosa. Então, dá para ver que a chuva será mais em forma de pancadas irregulares. Existe um máximo aí relativo na região de Minas Gerais, por conta dessa frente fria que eu falei, mas mesmo assim não são volumes muito expressivos. Então, em termos de anomalia, na próxima figura, vejam que para os próximos 7 dias, novamente, a maior parte do Brasil vai ter anomalias negativas de chuva, né? E, concretamente, na região do São Francisco, essas anomalias serão bem negativas no trecho médio, na parte de Sobradinho, por exemplo, e no trecho baixo, e um pouco menos negativas, mas ainda negativas, no trecho de Três Marias. Então, a perspectiva para os próximos 7 dias não é muito boa. Concretamente, né, os números estão na próxima figura. A primeira figura é para toda a bacia do São Francisco, então, digamos, a distribuição da chuva dentro da bacia vai ser maior na parte da cabeceira, no trecho de Três Marias, na parte alta de Sobradinho, mas veja na parte da direita, né, que o valor previsto pelo modelo, neste caso o modelo GPS, para a primeira semana é de apenas 13 milímetros. Isso é mais ou menos metade do esperado, né, da média histórica, que está representada na figura pela curva azul. Depois da primeira semana, aí a curva tende a subir, né? Depois do 7º dia, vamos discutir isso um pouco mais para frente. Então, esse é o valor da chuva para toda a bacia, como se ela fosse distribuída uniformemente ao longo de toda a bacia. E no próximo slide está o trecho de Sobradinho, que vai ter chuva também mais na parte sul, na parte alta. O valor é ainda até um pouco mais baixo do que para toda a bacia, 11 milímetros para uma semana. Vejam que para os próximos 3 dias o modelo indica apenas 1 milímetro, é muito pouco, né? Só depois, no final do período, que tem uma possibilidade de aumentar mais a precipitação. E a próxima figura, que é do trecho de Três Marias. Então, como mostramos, Três Marias está na cabeceira, tem uma chance um pouco maior de chuva. Essa chuva é um pouco mais volumosa, mesmo assim ela está estritamente para os próximos 7 dias abaixo da média histórica, ligeiramente abaixo da média histórica, menos do que no caso de Sobradinho, da bacia como um todo, e também depois existe uma tendência a aumentar. Contudo, quero fazer 2 comentários sobre essa figura. O primeiro é que vejam a enorme dispersão entre as diferentes linhas que existem do modelo. Essa dispersão, inclusive, é muito maior que para o trecho de Sobradinho. Então, isso indica que esse valor de chuva previsto, 46 milímetros para uma semana, na verdade, tem pouca confiabilidade. E o segundo comentário é que, normalmente, o modelo ele acaba superestimando o valor da chuva. A gente especula, acho que seria a palavra correta, que isso se deve à baixa umidade do solo, que não é totalmente percebida pelo modelo. Então, depois a chuva acaba sendo menos volumosa do que o próprio modelo está indicando. Então, de outra forma, né, em outras palavras, esse valor de 46 pode até acabar sendo menor. Bom, e a próxima figura, a última da minha parte, é a perspectiva para a segunda semana. Segunda semana, estamos falando aqui do dia 21 ao dia 27 de janeiro. Então, se a gente olhar para a figura, primeiro é evidente que aquela segunda frente fria que estava na costa do Chile, né, e na figura, ela tem assim uma probabilidade de aumentar a precipitação exatamente em cima da bacia do São Francisco.
E, em princípio, a previsão é bem mais otimista do que para a primeira semana, só que, novamente, acontece com muita frequência que quando nós temos uma previsão de longo prazo, ela acaba sendo muito mais otimista do que depois a realidade. Ou seja, novamente, à medida que a previsão vai se aproximando do dia em questão, o modelo começa a tirar gradativamente a precipitação. E, em outras palavras, pode ser que toda essa chuva que está prevista para a segunda semana acabe não se concretizando. Tomara não aconteça, mas, digamos, temos que levar isso um pouco em consideração. Então, em resumo, da parte estritamente meteorológica, nós temos uma primeira semana relativamente seca, com chuvas abaixo da média em toda a bacia, e uma tendência para a segunda semana mais otimista, com possibilidades de chuvas de normal para cima do normal, talvez menos do que o modelo está indicando. Bom, isso da minha parte, vou passar para a Karine apresentar a parte hidrológica. Obrigado. Bom dia, pessoal. Então, focando somente na bacia de Três Marias, a parte superior desse slide, a gente tem o acompanhamento da precipitação. Essas barras azuis representam a precipitação observada e a linha preta representa a climatologia. No quadro ao lado, nós temos um resumo do que aconteceu nas duas últimas estações chuvosas, e nas duas últimas estações secas. Em dezembro de 2019, nós fechamos com aproximadamente 85% na média histórica de precipitação, o que foi uma coisa um pouco melhor do que se compararmos com o restante da bacia. Agora, em janeiro, até o dia 12, nós estamos com 92 milímetros de precipitação, que representa em torno de 35% da média histórica. Então, até o momento, a gente tem mais ou menos um terço do mês, em termos de tempo, e um terço de mês, aproximadamente, em termos de chuva. Nós não estamos numa situação tão desconfortável assim. A tradução em vazão, na figura inferior, nós temos a linha preta representando a climatologia, a média de longo termo de vazão, e a linha roxa representa maio de 2019 até janeiro de 2020. Então, vejam que ali em dezembro a gente teve uma elevação dos valores de vazão, onde nós atingimos 741 metros cúbicos por segundo, o que historicamente é esperado, devido ao início da estação chuvosa. E agora, no começo de janeiro, nós estamos com 564 metros cúbicos por segundo, o que representa em torno de 40% da MLT. Esses valores mais baixos de janeiro, eles ocorreram devido a um período que a gente chama de veranico, que aconteceu no final de dezembro. Então, isso fez com que os valores de vazão abaixassem, que gerou um valor em torno de 564 para esse início de janeiro. Para os próximos dias, no próximo slide, nós temos na parte superior da figura o acompanhamento da precipitação diária, nós tivemos pouca precipitação nos últimos dias, e na sequência nós temos várias barras coloridas que representam os membros de previsão de precipitação. Então, como o Celute falou, nós temos pouca precipitação nos próximos dias. Ali no final do período da nossa previsão, a gente pode ter uma pancada um pouco mais forte, Entretanto, lembrando que os membros eles estão bem dispersos, o que representa pouca confiabilidade. Embaixo, na figura inferior, nós temos a vazão observada, consistida pelo ONS, que está representada pela linha preta. Na sequência, nós temos a nossa simulação de vazão, dada pelo nosso modelo hidrológico, com a chuva observada do fim de semana, e na sequência, a previsão de vazão para os próximos dias, de acordo com a previsão de precipitação. Então, acompanha a linha vermelha, ela representa a média desses membros, que para os próximos 10 dias, ela está nos indicando aí na ordem de 490 metros cúbicos por segundo, para esse período de previsão. No próximo slide, nós temos, então, cenários de vazão para os próximos meses, representado por cenários de precipitação, sendo ele precipitação na média climatológica para o período ali de janeiro a abril, 25% acima dessa média climatológica, 25% abaixo da média climatológica
e uma vazão, um cenário de vazão representado pelo cenário crítico de precipitação, que nesse caso foi representado pelo ano de 2014, que é o ano com menor precipitação no período de janeiro a abril do nosso histórico. Lembrando que nosso histórico aqui está atualizado para o período de 1983 até 2019. Então, num cenário em que nós tivéssemos precipitações na média climatológica, né, para os próximos meses, o nosso modelo de vazão, nosso modelo hidrológico está nos indicando vazões na ordem de 701 metros cúbicos por segundo, que representa algo em torno de 64% da MLT. Né? Num cenário de precipitações representando o ano de 2014, o modelo hidrológico nos indica vazões na ordem de 321 metros cúbicos por segundo, representando algo em torno de 28% da MLT. Então, veja que é uma dispersão bastante grande, né? Porque climatologicamente nós temos bastante chuva ainda até o final da estação chuvosa, né? Mas a gente tem que acompanhar um pouco mais de perto para ver como que se desenvolve a vazão nos próximos meses. Essa era a nossa contribuição para hoje e nós ficamos à disposição. Ok. Antecipando, fica patente que o ano hidrológico nós estamos abaixo da média, né? E a recuperação talvez, pelos dados apresentados, não vai se dar em janeiro, né? Então vamos ficar na dependência dos outros meses. Então essa é a nossa perspectiva futura. O ano hidrológico até agora abaixo da média e sem sinal de recuperação no mês de janeiro, significativa para a questão das vazões. É isso, Celute? Exatamente isso, Joaquim. Sim. Nós estamos com um déficit, na verdade, já de anos, inclusive a questão da umidade do solo, eu acho que tem alguma inércia de anos anteriores. E então, a chuva está difícil, imagino que a vazão ainda mais difícil. Ok, bom, vamos para frente. Então, vamos ter a apresentação do ONS e, como eu falei, nós vamos antecipar uma discussão que é a melhoria também das condições ambientais, né? Então, nessa apresentação do ONS está incorporada duas coisas. Uma, o aumento da questão da geração por conta das eólicas e um segundo, para compatibilizar também a questão ambiental no sentido de colocar mais vazão no mês de janeiro nos rios. Por quê? Porque muitos afluentes intermitentes do São Francisco, nessa época, começam a chover e trazem muito nutrientes, fertilizantes, esse tipo de coisa. E tem apresentado uma proliferação muito grande de plantas aquáticas. E há uma perspectiva de necessitarmos, então, dar um aumento de vazão para empurrar um pouco essas plantas que já estão começando a prejudicar até captações. Por exemplo, a captação da Casal, ela está só pela metade, porque uma das bombas deu problema, né? Então, nós estamos acompanhando de perto isso e creio que o comitê também vai comentar sobre isso. Mas agora, então, a apresentação do ONS. Bom dia a todos. Nós vamos fazer, como Joaquim falou, né, a avaliação das condições hidrológicas de armazenamento na bacia do Rio São Francisco. Essas simulações compreenderão o período de agora, né, janeiro até o mês de abril, né, até o final do período. Próximo, por favor. Em termos de condições de acompanhamento, de condições hidrológicas, né, próximo. Podemos ver que o período de maio a dezembro, né, de 2019 fechou com 57% da MLT por reservatório de Três Marias, o que equivale à oitava pior série. Em termos de vazões incrementais a Sobradinho, 39% da MLT, a quarta pior série. Né? Em termos de vazões totais a Sobradinho, 45% da MLT, o que equivale, né, à quarta pior série. Para esse mês de janeiro, né, nós estamos com as vazões naturais a Três Marias com 40% da MLT, né, da média histórica, né, o que equivale à 11ª pior série. Em termos de vazões incrementais a Sobradinho, 28% da MLT, o que equivale à segunda pior série de janeiro, né? Então a gente vê realmente a situação difícil que estamos passando, né? E em termos de vazões totais a Sobradinho, né, que equivale à vazão incremental a Sobradinho, mais Três Marias e Queimado, nós estamos com 38% da MLT, o que equivale à sexta pior série do histórico. Próximo, por favor.
Em termos de vazões dos postos, né, do trecho médio de São Francisco, podemos ver aí que estamos em destacar o posto São Romão em azul, em rosa, o posto São Francisco em azul. No posto São Romão hoje estamos com 951 metros por segundo, no posto São Francisco 1.286 metros por segundo. Podemos ver que esse trecho, essa onda, né, que passou, né, agora há pouco, mais ou menos no dia 7, 8, né, de pico, no posto de Janeiro, ela ainda está chegando, está caminhando no rio, né, ainda está chegando no reservatório de Sobradinho. Tá? Então a gente vê o posto de Mopará já em ascensão ainda, mas a afluência de Sobradinho ainda não. Tá? Então esse pico que passou nesse início aí do mês, ele ainda está chegando em Sobradinho. Em termos de vazões afluentes, nós estamos com em torno de 950 metros por segundo chegando a Sobradinho, e com a tendência de um leve aumento em função, como eu falei, dessa propagação de água que está vindo do trecho médio, né? São Romão, São Francisco, Caranha, e aí vai percorrendo todo o rio. Próximo, por favor. Em termos de previsões das condições hidrológicas, o cenário de afluência que utilizamos nas nossas simulações, né, como sempre, é composto, né, do modelo SMAP, né, que aí na primeira semana utilizou a previsão de chuva dos modelos ETA e GFS, tá? Então as previsões do dia 11 até o dia 17 de janeiro é feita com base nessa previsão de chuva, tá? E já do período 18 de janeiro até o final do período simulado, que é o dia 30 de abril, nós utilizamos 3 cenários, né? Um primeiro cenário crítico, com a previsão com a chuva correspondente à chuva do ano 2014, tá? Um outro cenário intermediário, né, que é a média dos últimos 5 anos, e um outro cenário um pouco melhor, que é o período, né, de 2006 a 2019, contendo todo o histórico analisado, né, todo o histórico de chuva simulado. Ok? E aí, nesse gráfico, nós podemos ver, né, as vazões obtidas, né, até o final dessa semana, o mesmo cenário, que é a chuva do modelo ETA-GFS, e a partir daí os 3 cenários utilizados. O vermelho mais crítico, que equivale à 4ª pior série, uma média de 372 metros por segundo, que equivale a 33% da MLT. O laranja, né, o décimo, equivale, né, caso ela ocorra, a 10ª pior série, com 15,83 metros por segundo, 52% da média disponível, né, a média de longo termo. E o verde, um cenário um pouco mais otimista, caso ele ocorra, será a 20ª pior série, 682 metros por segundo, 61% da MLT. Próximo, por favor. Em termos de vazões incrementais, nós também, né, incrementada Sobradinho, para a primeira e segunda semana nós utilizamos o modelo acoplado, né, uma simulação que a gente faz com o modelo SMAP, utilizando a chuva do modelo também ETA e GFS, né, assim como para Três Marias. A diferença é que a previsão a Sobradinho a gente tem uma abrangência, né, um pouco maior, né, tendo em vista que a gente tem esse modelo de propagação CEPINS, tá? Então, a primeira e segunda semana de Sobradinho é esse acoplamento, né, do modelo SMAP com o modelo CEPINS. A partir do dia 23 de janeiro, até o final do período simulado, 30 de abril, nós entramos com 3 cenários simulados também, como mostramos para Três Marias. Tá? Um primeiro com a pior chuva, né, na verdade, a série obtida com a vazão obtida com a chuva desse ano de 2013, um outro cenário intermediário com a média dos últimos 5 anos, e um outro também um pouco mais otimista com esse período de 2006 a 2019. Ok? E aí nós podemos ver, né, então, como está longe, né, lá em cima a média, né, destacada, como nós estamos realmente bastante distantes desse cenário médio, como eu falei, tá? As primeiras semanas, até a próxima semana, o acoplamento, até com o modelo CEPINS, a propagação, e depois a abertura nos 3 cenários simulados. O cenário crítico de 2013, que equivale à pior série, né, de histórico, caso esse cenário ocorra, com 423 metros por segundo, 14% da MLT. E os 2 outros cenários, um cenário mais intermediário, né, que é o 833 metros por segundo, 27% da MLT, e um outro com 909, né, a diferença, na verdade, desses 2 cenários não é muito grande, com um 27% e o outro 29% da MLT.
Essa é a nossa projeção, né, até abril, que temos de simulação. O próximo. Com base nessas premissas de vazões afluentes, nós vamos olhar as condições de armazenamento até o final do período único. Qual é a perspectiva, né, de atendimento dos reservatórios até o final do período único? Próximo, por favor. A premissa de defluência de Três Marias, nós utilizamos apenas um cenário de defluência, né, que é os 300 metros por segundo, com base na análise da curva de segurança, né, e observando o atendimento à demanda do projeto Jaíba. Próximo, por favor. E aí, com essa... Um segundo, só. Não sei se para você está assim, mas para mim está tremendo um pouco a sair a gente está né? com um problema na conexão que fica essa tremida, mas a gente vai já resolver, só um minuto. Depois dar uma parada Mas por mim não tem... Tá, ok. Não, só um minuto, pronto. Só um minuto aqui que a gente vai resolver aqui, só um minuto. Só um minuto que nós vamos trocar de computador, só. Sem problema, Joaquim. Pronto, nós trocamos de computador, tá? Pode continuar. Ok, perfeito, Joaquim. Então, com base naqueles cenários, né, de vazões afluentes e com base na defluência, né, de 300 metros por segundo, como eu falei, definido em função da curva de segurança, a perspectiva de atingimento no reservatório de Três Marias, considerando o pior cenário, é 62,1%, no início, no dia 1º de maio de 2020, agora. Considerando aquele cenário intermediário, o atingimento simulado, né, o que alcançou-se foi 75,5%, e considerando aquele cenário médio de 2006 a 2019, quer dizer, um pouco melhor, atingiríamos no reservatório de Três Marias 81,8%. Ok, próximo, por favor. E agora vamos entrar um pouco agora, né, na parte de Sobradinho, né, analisando, inclusive, destacando, na verdade, o que Joaquim falou no início da apresentação, né, a questão da baixa da eólica que tivemos. Tá? Então, aí, só para vocês terem uma ideia, o que ocorreu, né, no período, no início, esse gráfico mostra, né, a eólica média de 30 minutos, do dia 25 de dezembro até hoje de manhã, né, então esse slide está bem atualizado, tá? Então, no dia 27 até o dia 1º, né, quer dizer, no intervalo de 5 dias, nós tivemos uma queda aí de 7.612 megawatts, né, em termos de geração eólica, tá? Então, só para vocês terem uma ideia do que aconteceu, né? Agora nós tivemos um leve aumento, mas mesmo assim ainda estamos com valores bastante baixos. Próximo, por favor. E aí, como consequência disso também, né, nós tivemos uma necessidade, vocês veem aí, nesse período de 8, 9, mais ou menos, de janeiro, um aumento da defluência do reservatório, nas defluências de Xingó. Destaco também que os 2 eventos que tivemos que atender, né, em função até do que o Joaquim também falou, né, no início do mês, né, um evento que ocorreu no dia 5, tá? Então, nós tivemos a necessidade de aumento de defluência às 17 horas do dia 2 de janeiro, às 22 horas do dia 4 de janeiro, né? Então, nós tivemos um aumento da defluência de Xingó para 1.000 metros por segundo para atendimento dessa segunda festa náutica de Penedo, tá? Então, como tem um tempo de viagem, né, a gente tem que fazer uma operação, aumenta um pouco antes, para que no momento, né, do evento já tenha sentido, né, vamos falar assim, esse aumento de defluência. Destaco também o evento do dia 12, tá?
E aí, a partir do dia 17 horas do dia 9 de janeiro, às 22 horas do dia 11 de janeiro, nós também tivemos que aumentar essa defluência para 1.000 metros por segundo, em função, né, de atendimento a procissão de Bom Jesus dos Navegantes, também em Peneiro, né, nesse dia 12, tá? E aí, destacando que, além desse aumento em função dessas dois eventos que ocorreram, nós tivemos que aumentar também no dia 8 e 9, mais ou menos, como vocês veem aí, os picos, em função de atendimento eletroenergético. Quer dizer, em função dessa baixa de eólica, para o atendimento eletroenergético do Sistema Nordeste, nós tivemos que fazer esse aumento de defluência no reservatório de Xingó. Ok, próximo, por favor. Só para vocês terem uma ideia, né, como é que funcionou essa baixa de eólica, como sentido, né, no dia 27 de dezembro, que é aquele período, quando eu mostrei naquele gráfico, estava com uma geração eólica bem alta ainda, o Nordeste, o subsistema Nordeste, estava exportando 1.190 megawatts médios. Vocês veem aí em destaque essa geração, essa é uma geração horária, no caso, né, desse dia 27 de dezembro, desculpa, eu vou corrigir embaixo, a legenda está incorreta, eu vou corrigir. E aí, nesse em verde, vocês veem como a geração eólica estava alta, né? Tá? Então, durante todo o dia, a defluência, geração hidráulica é o azul, né? A gente vê o comportamento normal dela, tá? E aí o Nordeste exportando 1.190 megawatts médios. O próximo, por favor. E a baixa de eólica, o que é que causou? Vocês veem aí aquele verde lá, aquela geração eólica que estava bem alta. Observa que agora ele está com um comportamento bem mais baixo, tá? E o Nordeste, que estava exportando, né, mais de 1.000 megawatts, agora está... Agora, Joaquim? Esse dia 3... Só um minuto que a gente vai tirar do ar. Porque a gente não está vendo a apresentação. Tá, então peraí, deixa eu ver de novo aqui. Deixa aí. Só um minuto que eu vou voltar para o computador antigo. Tá, pode ser que ele fique tremendo um pouco, mas voltando para o antigo, tá? Ok, perfeito. Então, quer dizer, o Nordeste que estava exportando, né, nesse dia, isso, observem que era no mesmo dia da semana, foi uma sexta-feira, né, tá? Então, o Nordeste que estava exportando, ele passou a ser importador, 3.323, né, e aí está também, né, a questão dos limites de importação, tá? Então, por isso que em muitos momentos a gente não pode importar infinitamente, a gente precisa do aumento da defluência, aumentar a defluência na Cascata do São Francisco, para conseguir atender a carga, tá? Tendo em vista os limites, né, eletroenergéticos, né, de importação, tá? E aí a gente vê a geração eólica baixando e aí, como consequência, essa troca, né, de Nordeste exportador de 1.000 e pouco para de exportador de 1.000 e pouco para importador de 3.323 megawatts médios. O próximo, por favor. Tá? E aí, o que a gente tem a esperar, né? Todo mundo sabe que o mês de janeiro é um mês que, historicamente, tem uma baixa da geração eólica, né? Então, em termos médios, a gente colocou aí o fator de capacidade médio de janeiro é em torno de 40%. E desculpa, eu vou olhar aqui na minha tela, Joaquim. Porque fica tremendo, aí eu fico... Tá. Então, em termos médios, né, esse fator de capacidade do mês de janeiro é em torno de 40%. E esse fator de capacidade, né, quer dizer, o que significa isso, né? É quanto a gente tem disponível e quanto historicamente a gente consegue gerar, tá? Então, quer dizer, mês de fevereiro a tendência é cair, né, e a gente volta a aumentar, atingindo os picos, né, em agosto, setembro, outubro, né? Então, setembro é quando a gente tem esse pico da geração eólica dentro do subsistema Nordeste. Agora, mesmo esperando esse fator de capacidade médio de janeiro em torno de 40%, destaco que nós tivemos naquele período de baixa ali um fator de capacidade em torno de 15%. E isso em termos médios diários, né? Entendeu? Então, quer dizer, é bem abaixo do que a gente já é um fator de capacidade baixo para esse mês de janeiro, né, baixando nos próximos meses, mas nós verificamos nesse início de janeiro fatores de capacidade bem abaixo desse esperado, né? Então, como eu falei, em torno de 15%, o que em termos médios é
40%, atingindo até valores maiores, como a gente vê aí no gráfico desse ano de 2017, né, que ele estava até quase 50%. Ok, o próximo, por favor. Então, em função, né, como o Joaquim falou no início da reunião, dessa questão, né, tanto da parte ambiental, quanto dessa necessidade de atendimento às condições eletroenergéticas, né, nós colocamos aí um slide, na verdade não é a operação atual, também vou fazer essa correção, é a operação proposta. Tá? Então, nessa operação proposta, a gente tem uma modulação, né, em termos semanais, fechando uns 1.000 metros por segundo. Tá? Então, essa operação, ela em termos médios, de segunda a sexta, ela tem um valor, né, de 1.080 metros por segundo, e aí baixa no final de semana para 800 metros por segundo, para fechar a média em torno de 1.000 metros por segundo. Ok? E aí destaco, né, em termos de defluência 791, né, na carga mais baixa, ela subindo para 1.358 na carga, né, mais alta, na carga média e pesada, tá? E aí fechando a média diária com esses 1.080 metros por segundo. Eu não sei se Vinícius quer fazer algum detalhamento a mais sobre isso. Respeitando. Eu queria só fazer um comentário. Estão me ouvindo? Fala mais alto um pouco, mas estamos ouvindo. Essa modulação é a modulação máxima possível. Está isso lá no rodapé do slide. Não necessariamente essa é a modulação que será feita, mas se houver o acordo dessa modulação ser implementada, esse seria o comunicado que a CHESP faria para os usantes da máxima variação que nós teríamos de vazão. É claro que aqui está em patamares, não está a variação horária. Aí depois a CHESP pode até esclarecer como é que ela faz esses comunicados. Nós estamos passando por esse momento que a Luana colocou, em que, por conta da redução da geração eólica, a gente precisa dessa modulação, porque se nós não fizermos essa modulação, nós ficamos sem o controle da geração na própria região Nordeste. Então, essa é uma operação que permite que a gente tenha o controle do atendimento elétrico da região Nordeste, sendo feito pela própria região Nordeste com a geração no São Francisco. O Joaquim já colocou que há uma demanda do trecho mais ajusante junto à Foz por uma questão ambiental. Então, nesse momento, a gente está enxergando uma possibilidade, uma necessidade do setor elétrico vir ao encontro de uma necessidade ambiental. A partir pelo menos até o final do mês de janeiro. A partir de fevereiro, a gente pode voltar a discutir esse tema. O setor elétrico tem sempre interesse em algum tipo de modulação. Se esse tipo de modulação não for possível em função do volume de água nessa situação que a gente está agora, em que a gente não tem ainda a certeza da condição hidrológica, a gente voltaria a estudar algum outro tipo de modulação com um valor mais baixo. Mas, para esse momento, meu entendimento, pelo que nós vimos em contato anterior com a Ana, seria uma modulação que conciliaria esses dois interesses. Era isso, Luana, pode voltar aí. Ok, perfeito, Vinícius. Só destacar também que essa modulação, né, assim como todas as outras que nós já fizemos, elas atendem, né, todas as restrições de variação que a gente tem dentro do rio, tá? Então, só destacar isso, né, que essas modulações estão sempre respeitando essas restrições, né, de variação e defluência. Tá? Então, com base o próximo, por favor, slide. Com base no que no falado anteriormente, nós fizemos a simulação considerando dois cenários. Um primeiro cenário com os 800, mantendo os 800 metros por segundo, né, que é o que a gente já estava vindo, né, em função do atendimento, né, o mínimo estabelecido na resolução 2081/2017. E um outro cenário considerando esses 1.000 metros por segundo, né, na verdade, em termos médios semanais.
Próximo, por favor. E aí também considerando a questão do atendimento a Itaparica. Destaque com o reservatório de Itaparica, ele também está, se não me engano, agora com 33%, nós temos aquele mínimo de 30%, e nos próximos dias nós teremos que aumentar, provavelmente, essa defluência do reservatório de Sobradinho para conseguirmos, né, manter esse nível do reservatório de Itaparica em 30%. Tá? Então, é importante a gente chamar atenção a isso também, essa necessidade, né, de aumento de defluência de Sobradinho para segurar o reservatório de Itaparica. Né? Um pequeno aumento, né, em função dessa necessidade. Próximo, por favor. E aí os cenários simulados, considerando inicialmente essa simulação, cenário 1 com 8 centímetros por segundo. Aquele pior cenário, né, de vazões afluentes. Nós atingiríamos no início de maio, 1º de maio, 23,2% no armazenamento do armazenamento, né, em Sobradinho. Um cenário 2015 a 2019, aquele cenário intermediário, nós atingiríamos 35,3%, né? E um cenário um pouco melhor, né, que é aquele média de 2006 a 2019, atingiríamos 37,6% de armazenamento. Né? Destaco também a curva de segurança, né, de 8 centímetros por segundo, ela está, né, acima desse armazenamento. Próximo, por favor. E aí, considerando esse aí é o reservatório equivalente, considerando o cenário 1, quer dizer, considerando 300 de Três Marias e 800 de Xingó. Tá? Então, o reservatório equivalente, né, de São Francisco, teríamos 36,3, considerando o pior cenário, 47,9, considerando o cenário intermediário, e 51,4, considerando um cenário um pouco mais otimista. Próximo, por favor. E aí aquele cenário 2 de Sobradinho, né, considerando que seria 1.000 metros por segundo, como em termos de defluência média semanal. Tá? E aí considerando um cenário de vazão afluente, pior cenário seria 22,3% de armazenamento no dia 1º de maio de 2020, um cenário intermediário 34,4% e um cenário que seria o cenário 2015 a 2019, a média, e aquele cenário um pouco melhor, que 2006 a 2019, 36,8% de armazenamento no dia 1º de maio de 2020. Próximo. Esse cenário 2, em termos de equivalente de São Francisco, né, considerando Três Marias e... Oi? É bom só destacar qual é a diferença do cenário 1 para o 2 em termos de armazenamento. É entre 0,8% e 0,9% do armazenamento de Sobradinho. Tá, perfeito então, Vinícius. Obrigada. Aí, próximo, por favor. E aí, em termos de cenário 2, é equivalente, 35,8%, né, considerando o pior cenário, 47,4% no cenário intermediário e 50,8% o cenário mais otimista. Acho que era isso. Perfeito. Obrigada. Ok. Só para reforçando o que o Vinícius colocou, a diferença de um cenário para outro está menos de 1%. Então, nós não estamos de maneira nenhuma trazendo insegurança para a bacia, né? Menos de 1% de diferença para isso que está sendo proposto para melhorar as condições energéticas e ambientais do Rio São Francisco no mês de janeiro. Eu vou colocar Chesse. Tiveram 3 procissões, você podia explicar as 3 procissões, as autorizações que foram dadas conforme a gente tinha acordado aqui? Bom dia, Joaquim, bom dia a todos. Tivemos já essas 2 procissões, né? Uma festa náutica, a primeira procissão e a última agora no próximo final de semana de 26. Ok? Não teve nenhum registro de nenhum problema, né? Aconteceram conforme estava programado e a elevação aí foi considerada como satisfatória para o atendimento E só os nomes das procissões para as pessoas, a de Propiá, de Penedo e a festa náutica, né? A primeira, no dia 5, foi a segunda festa náutica de Penedo. No dia 12, a procissão de Bom Jesus de Navegantes de Penedo. E no dia 26 será a procissão de Bom Jesus dos Navegantes de Propriá. Ok. Marinha, vocês podiam só relatar que aconteceu
as procissões e, pelo que nós temos de registro, não aconteceu incidentes, né? Por favor, Marinha. Exatamente. Não temos registro de incidentes com esse aumento da vazão de São Francisco para essas 3 festas. Na região, são várias procissões, não são só essas 3. Houve um entendimento nosso aqui, orientando a Agência Fluvial de Penedo, que manteve o contato com a Chesf, chegaram à conclusão que 1.000 atenderia essas 3 maiores procissões. Porque os 800 metros que estavam estavam em vigor seriam suficientes para as pequenas procissões. Essas 3 eventos são onde aparecem os barcos maiores, com maior profundidade de calado, então você precisa ter mais água abaixo da quilha. Correu tudo bem, Joaquim, não tem aqui registro nenhum sobre problemas, eu acho que pelo contrário. Deve ter muito agradecimento aí para a Chesf, para a Ana, pelo entendimento que foi dado para essa situação aí no Rio. Tá? Eu reitero que isso foi monitorado diretamente pela agência de Penedo, que é a responsável, a autoridade marítima na região do Baixo São Francisco até a Foz do Rio. Mesmo em Sergipe, a jurisdição é lá de Penedo. E ele se entendeu perfeitamente com a Chesf, e eu fui mantido informado aqui, dando as orientações que nós já tínhamos conversado da última reunião. Tá? Então, essa é a nossa contribuição por hoje. Obrigado. Obrigado. Chesf, já entrando no ar. Sim, comitê. A gente... Eu queria... Deixa, você vai falar sobre as procissões. Isso, é sobre o tema das procissões. Queria agradecer a Chesf, a Marinha e a todos os envolvidos, a procissão do Bom Jesus Navegantes de Penedo, que acontece há 136 anos. Aconteceu ontem, foi com muito sucesso. Todas as embarcações fizeram o percurso tradicional, normal, sem problema nenhum. E eu quero, em nome dos beradeiros de São Francisco, agradecer o empenho de todos. Ok. Bom, então vamos entrar agora no assunto 2. Assunto 2 que eu disse, que a gente vai falar um pouco sobre a questão das plantas aquáticas aí, que estão proliferando. Eu começo pela Chesf. Joaquim, pode fazer uma pergunta aí? Pode. Sobre a profissão ainda, né? Não, sobre a geração de energia. É o Tadeu que está falando. Eu queria saber do pessoal da ONS, por que não contabiliza, ou então cita a geração de energia voltaica, fotovoltaica. Ela é traços ou não? Considerando que já tem diversas plantas aí no Nordeste, inclusive na Bacia de São Francisco. Perfeito, não, com certeza. Inclusive naquele gráfico que eu apresentei, tem uma parcela vermelha, se eu não me engano, que é a parte da geração solar. Com certeza contribui demais, né, nesses momentos que a gente está no sufoco, não tenho dúvida disso. Na próxima reunião eu vou fazer o destaque também. É só porque a gente precisa às vezes resumir, não é? Mas vou fazer o destaque na próxima vez. Djalma, e essa geração solar, ela vem numa boa hora diária, na modulação diária, porque ela está exatamente no máximo dela, ela coincide basicamente com a ponta de carga do SIM. Alô, Joaquim? Tá. Só um minuto. Anivaldo, só um minuto aqui para colocar um slide. Eu vou botar a geração de ontem, tá? Só para a gente não ficar na dúvida. Tá? Porque eu tenho os números, tá? Então eu vou botar o que aconteceu ontem. Tá, então se vocês... Tá, aqui tem o que aconteceu ontem no Nordeste, tá certo? A hidráulica, vou dar os números, tá tremendo, mas eu vou botar o número. Gerou 2.357 megawatts médios. A termo foi 2.200, praticamente igual. A eólica 3.946, a solar 424, tá? Esse é o número. O total geral foi 9.858. Significa que a hidráulica, ela é a segunda fonte agora.
tá certo? Mesmo com a queda da geração eólica, a hidráulica está ficando na segunda posição ainda, tá? Muito próxima da térmica. E a solar, dos 9.800 que gera, 424. Luana, ou Djalma, se vocês quiserem trabalhar em cima desses números, os números de vocês estão aí. Na verdade, esse é o valor médio, né, Joaquim? Na modulação da carga, ele vai a mais de 1.100 megawatts a solar, né? Isso é a média diária, né? Porque basicamente de 5 da manhã às 17. Então a representação dela é muito significativa para atendimento à carga do sistema interligado. Ok, bom. Então, Anivaldo, você quer falar sobre a geração ainda ou para a gente esgotar o assunto geração e procissão? É sobre geração mesmo. Ok, por favor. Sobre os prognósticos. Eu acompanhei aqui, é evidente que eu não sou especialista da área, né? Que eu sei da experiência de acompanhar isso aqui durante já muito tempo. Me corrija se eu estiver errado. Ainda temos muito chão a percorrer em fevereiro, março, mas até agora nada que justifique uma euforia, digamos assim, em termos de precipitação. Eu estou vendo, entretanto, que há um certo equilíbrio aí das coisas, no sentido de atender a essas variações aí do fornecimento da energia total do sistema, ou seja, elétricas, eólicas, etc., e melhorar, o que concomitantemente melhora também a condição ambiental. Portanto, a minha pergunta não se refere a isso. Como o cenário, pelo menos para mim, não está muito claro, e talvez não seja possível responder a isso em fevereiro e março, começo de abril, eu senti um pouco de falta de como serão, nesse cenário de hoje, as projeções para chegar a novembro, digamos assim, em termos aí do volume útil de Sobradinho. Não ficou muito claro. Aquela regra existente, me corrijam também se não estiver certo, é que Sobradinho deve chegar no final do período seco com 20% de volume útil. Essa seria a regra ideal. Mas hoje, levando em consideração o que está acontecendo, como essa projeção já pode ser feita, porque eu estou vendo que há diversas variações aqui de defluências, e como isso chegaria no período seco. Essa é a minha pergunta. Tá, então é importante só dar dois esclarecimentos. O primeiro é da curva de segurança, tá certo? Que é aquele número de 800 metros cúbicos por segundo. Então, significa que nós estamos abaixo da curva de segurança, tá certo? Então, o que é que significa estar abaixo da curva de segurança? Depois o ONS vai falar com mais detalhe. Significa que nós, soltando 800 metros cúbicos por segundo em Xingó, tá certo? Com o sistema como está hoje, nós vamos ter um número abaixo de 20%, tá certo? Bom, aí você diz, mas aí já estamos como meta de 20%, nós vamos ficar, já que estamos abaixo. Só que nós temos, por outro lado, um reservatório que está acima, que se chama Três Marias, tá certo? Então, é possível, no segundo semestre, o aumento da defluência de Três Marias para vir recompor um pouco o volume de Sobradinho para ficar na meta de 20%. Então, há projeções que o ONS está fazendo agora, ele está fazendo sem utilização de Sobradinho, de Três Marias para recompor Sobradinho. Ele está simplesmente fazendo para atendimento dos usuários propriamente dito do trecho Três Marias Sobradinho. Então, se vocês olharem,
a situação de Três Marias está muito mais confortável do que a de Sobradinho. Então, é possível discutir no segundo semestre a utilização um pouco maior de Três Marias para manter a meta de 20% em Sobradinho. Mas, ONS, por favor. Vou fazer um comentário em cima disso, Joaquim. Acho que é importante você falar de Três Marias, que é uma reserva para a bacia do Rio São Francisco, que está com um armazenamento bem razoável e as projeções são boas. Em relação às projeções para novembro, que o Anivaldo colocou, nosso entendimento é que a gente está no início do ano ainda, temos 2 meses de chuva, que foi dezembro e agora metade de janeiro, e com essa projeção de curto prazo estaremos fechando janeiro com uma condição meteorológica conhecida. Mas fevereiro e março, que são meses que ocorre precipitação, como aconteceu no ano passado, que podem alterar essas projeções para o futuro. Então, normalmente, historicamente, a gente faz essas projeções até o final do período seco, quando a gente já tem o período chuvoso configurado. Então, a gente já sabe qual vai ser a condição hidrológica com uma razoável grau de certeza, para aí sim a gente projetar o período seco. Nesse momento, a gente está fazendo essas projeções só até abril, porque estamos ainda com um período chuvoso muito no início. Em relação ao segundo ponto, a questão dos 20%, a curva de referência ela é importante, dos 800, mas é lembrar que essa curva foi construída com o pior cenário histórico de precipitação, de vazão, desculpa. O que significa isso? Significa que se eu não estou esse ano no pior cenário, é o que a gente vai ver ao longo desses próximos meses, ou pelo menos até hoje eu não estou no pior, na incremental eu estou com o segundo pior, e no trecho montante eu não me lembro agora da posição, mas eu acho que é o 11º, se eu não me engano, né? Deixa eu olhar aqui. Três Marias é o 21º pior. Então, o que isso significa? Significa que se eu estou evoluindo nesse armazenamento contra uma curva que foi construída com o pior cenário, a minha tendência é eu me aproximar dessa curva de 800, como no ano passado. No ano passado, em torno de outubro, né, final de setembro, a gente cruzou a curva dos 800. Por quê? Porque aquele ano não foi o pior do histórico. Esse ano a gente tem que acompanhar e verificar o que vai acontecer. Não necessariamente, faço de eu estar hoje abaixo, eu vou continuar abaixo da curva de segurança, essa curva de 800. Eu posso, em algum momento, cruzar na medida que eu não estou vivenciando o pior cenário histórico. Resumindo de uma maneira mais simples, quer dizer, nós estamos monitorando isso também, Anivaldo, no sentido de não fugir do número de 20%, tá? Então, a nossa meta de 20% prevalece para Sobradinho e de 30% prevalece para Três Marias. Nós temos, então, 2 situações claras. Uma é uma possibilidade que no segundo semestre Três Marias venha contribuir um pouco mais para o equilíbrio do sistema, e a segunda é se nós tivermos vazões superiores às mínimas históricas, porque tudo que nós estamos fazendo é para o pior cenário. Então, curva de segurança, pior cenário, pior cenário, pior cenário. E não está acontecendo, mesmo estando ruim, hoje não está acontecendo o pior do cenário. Então, há uma tendência natural de que o sistema se aproxime da curva de segurança e, como aconteceu o ano passado, como o Vinícius colocou, entre final de setembro e outubro a gente passe acima da curva de segurança. O que é que significa isso? Que mesmo que acontecer o pior do cenário, nós ficamos acima de 20%. Então, nós estamos ainda com margem para os 20%. Então, nós não quebramos ainda nenhuma previsão futura de 20%, tá? Bom, vamos entrar agora no segundo assunto, tá? O segundo assunto... Desculpa, só um detalhe, só para efeito didático, 30% de Três Marias corresponde a mais ou menos 10% de Sobradinho. Só para o pessoal ficar informado dessas diferenças aí, que pode Três Marias contribuir no segundo semestre, se for o caso. Claro, a proporção 1% em Três Marias não é 1% em Sobradinho. São volumes diferentes, então não se pode transferir 1 para 1, mas isso está sendo colocado também e está sendo visto.
Bom, vamos entrar no segundo assunto. O segundo assunto é a questão que está acontecendo. O comitê tem também feito um acompanhamento. Eu vou, antes de começar o assunto, eu vou projetar um vídeo, tá certo? O comitê, inclusive, mandou alguns vídeos, tá certo? Mas eu tinha um vídeo e vou projetar esse, tá certo? Um vídeo só para vocês entenderem o que é a situação e o que tipo de planta é. Só um minuto, vou botar um vídeo. Vou botar outros vídeos só para você ver. Esse verde aí que está mostrando, vocês não estão percebendo, mas essas plantas que são se deslocando. Alguém puxando essas plantas com cabo para tirar da captação de alguma coisa. Tem uma pessoa que está ali dentro. Tá certo? Então, isso dificulta a navegação, isso dificulta as captações, isso traz impactos no Rio São Francisco, principalmente nesse trecho baixo. E é sobre isso que nós vamos falar, e eu vou dar a oportunidade, então, agora, ao comitê que está acompanhando a situação, também de mais de perto, poder falar, e Sergipe. Então, Sergipe e comitê, se vocês nesse momento quiserem comentar o assunto, porque Alagoas, que também está sendo prejudicada, não entrou na reunião, tá? Então, comitê e Sergipe, na ordem. Alô? Sim, essa situação apareceu, principalmente na semana passada. Nós fomos informados pelo colega Roberto Lobo, que é superintendente da Casal e representa a Casal no comitê. De fato, ao que tudo indica, essa planta é a Elodea canadensis, conhecida aqui como rabo de raposa. Não é a mesma espécie que criou problemas em Paulo Afonso no ano passado. Lá foram as baronesas. Seja como for, o acúmulo dessas plantas, é claro, no período agora de verão, tanto a temperatura mais alta da água, como a presença mais encorpada de nutrientes, resultante de esgotos domésticos e fertilizantes, junto com a maior luminosidade, tudo isso é o caldo de cultura para a multiplicação mais rápida e em maior escala dessas plantas. O fato é que queimou uma das bombas de captação que a Casal tem e que atende à bacia leiteira aqui de Alagoas. Então, algo em torno de 20 municípios, porque a própria captação no local, ela já tem problemas com a deficiência de fornecimento de energia hidrelétrica, ou seja, as instalações de fornecimento de energia, infelizmente o representante da Casal não veio hoje aqui, mas ela faz com que eles tenham que interromper em determinado momento, me parece que no horário de pico, às 5 horas, o bombeamento, e o fato é que todos esses limitantes se agravaram muito quando uma das bombas queimou. E aí houve problemas um pouco mais sérios de abastecimento de todas essas populações. A situação até onde
eu acompanhei, no final da semana passada ainda não foi regularizada, mas é claro que isso é um acompanhamento que é feito pela Companhia Alagoana de Abastecimento. De qualquer maneira, eles têm tomado as seguintes medidas: são ações mecânicas, como foi visto aí no vídeo, ou seja, com a ajuda de pessoas contratadas no local e os funcionários da Casal lá da região, eles procuram afastar as plantas do ponto de captação. Havia uma expectativa de usar esse pulso das procissões para afastar uma certa quantidade de plantas. Eu não sei qual foi o resultado, mas eles iriam tentar aproveitar o aumento da defluência para melhorar a situação. Não acho que a defluência tenha sido de uma vazão tão alta que fosse capaz de resolver. Acho que pode ter minorado. Infelizmente, eu não tenho as últimas informações, porque a própria Casal ficou de passar essas informações, mas não se fez presente. Enfim, concluindo, acho que o problema lá permanece, é um problema recorrente por esses fatores. Solução de curto prazo, todos sabem que são essas soluções paliativas mecânicas, tentar afastar as plantas, né, desses pontos de captação, e a solução de fato definitiva é algo ligado ao saneamento básico, sobretudo a construção das redes de coleta e estações de tratamento de esgoto. Todo mundo sabe disso. Infelizmente, o programa da revitalização não sai da gaveta. É um programa que já completa hoje, desde seu anúncio lá atrás, mais de uma década e meia, e não haverá outra solução senão mobilizar recursos para começar a construção das estações de tratamento e coleta de esgotos ao longo da calha central do São Francisco. Visto que essa questão da explosão das plantas, né, atrapalha a navegação, atrapalha o abastecimento de água, né, às vezes cria um problema, se eu não me engano, até para os reatores das hidrelétricas, além de diminuir a presença de oxigênio nas águas, o que termina também, evidentemente, atingindo a vida aquática. É claro que a culpa não é das plantas aquáticas, elas surgem por desequilíbrios provocados, né, pelos seres humanos. Elas, inclusive, têm um lado positivo que filtram um pouco da presença dos efluentes, mas elas criam, né, com sua presença muito grande, todas essas questões. E volto a dizer, portanto, que o comitê acompanha isso. Nós já entregamos a todas as prefeituras do bairro São Francisco, todas as prefeituras de Berim. O comitê financiou os planos municipais de saneamento básico. Não é uma questão aqui, evidentemente, tema desta sala, não sei diretamente. E nós contamos com todos nessa grande batalha, grande luta para fazer com que, num cenário de 10 a 20 anos, pelo menos, se comece já a fazer as redes coletoras de estações de tratamento nas cidades ribeirinhas. O comitê, inclusive, já propôs à Sudene, ao governo federal, uma estratégia, né, que teria 4 pontos críticos, né? O entorno do Lago de Três Marias, aquele polo representado por Petrolina e Juazeiro, que está com um adensamento muito grande de populações. Depois o trecho entre o Lago de Itaparica e o Lago de Xingó, sobretudo com Paulo Afonso como um ponto crítico, cujo saneamento básico poderia ser feito imediatamente. E, finalmente, o polo aí de Propriá, porque é onde se faz
a captação para a região metropolitana de Aracaju. Isso poderia começar por esse ponto. Faço, inclusive, um apelo aos governos da Bahia, de Alagoas, de Sergipe e de Pernambuco, porque tem aquela fronteira ali no entorno de Paulo Afonso, para que, junto com o governo federal, mobilizando as bancadas, finalmente, tem que começar por algum momento, pelo menos em 2, 3, 4, 5 cidades, algum tipo de sinalização, porque sem rede coletora de esgoto e sem tratamento desses esgotos, o Rio São Francisco, evidentemente, vai ter esses enormes desafios. Isso afeta todos os usos múltiplos e o comitê espera que todos os nossos parceiros aqui que sofrem com essa questão ajudem na solução mais definitiva, aliás, na solução definitiva, mas no momento também nas soluções mecânicas, e aí Codevasf, as secretarias de Estado e os municípios mais afetados, o comitê está pronto para contribuir, evidentemente, com algumas estratégias para, nos momentos em que essas plantas se adensam, a gente poder ter uma ação mais eficaz. Existem aí equipamentos, foi discutido isso ano passado lá em Paulo Afonso, flutuantes que ajudam a cortar e a retirar as plantas, mas isso tudo tem custos e hoje tem também ações que podem fazer o uso da retirada dessas plantas, e essas plantas podem servir depois até para a fabricação de adubo. Enfim, juntar as forças. O ano passado o próprio Joaquim esteve em Paulo Afonso, ou a própria Agência Nacional esteve presente lá com os parceiros, e naquele momento isso foi tratado, só que agora o problema não é mais em Paulo Afonso, é aqui em Pão de Açúcar. É isso que eu tinha a relatar e obrigado a todos pela atenção. Ok. Só lembrando que o problema que está acontecendo foi que queimou uma bomba. Quer dizer, a Casal ela opera com 2 bombas no limite, ela não tem uma terceira bomba reserva. Então, quando acontece qualquer problema em uma das bombas, ele tem que diminuir o fornecimento de água, aí causa impacto nas cidades atendidas pelo sistema, né? Bom, chefe, antes, Sergipe, tem alguma consideração a fazer? Sergipe. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Napoleão da 10. Em relação a essa proliferação de plantas aquáticas, aqui no lado de Sergipe, nós não temos esse problema dessa proliferação. Mesmo assim, quando existe uma afluência maior, através do órgão do Xingó, começa a chegar bastante plantas aquáticas, tá? Mas nós temos um procedimento, nossas captações, principalmente a de São Francisco, onde tem um barramento dessas plantas. Então, nós, como o Anivaldo colocou, nós fazemos essa limpeza continuamente, certo? E tem um processo de que essas plantas ela não consigam chegar até as bombas. E em relação ao que o Anivaldo colocou aí, a respeito do esgoto sanitário, a cidade paroquial ela já opera com o sistema de esgoto sanitário. Brejo Grande, Ilha das Flores, eu não posso dar uma posição exata no momento, mas se eu não me engano ela está em fase de pré-operação. Então, quanto à questão das bacrófitas, por enquanto, aqui não está, pelas captações do 10 aqui lá de Sergipe, está tudo sob controle. Ok. Infelizmente a Alagoas não entrou, mas o Anivaldo falou disso. Mas, em tese, existem meios também mecânicos de proteção para que essas plantas não entrem na bomba e que não cause entupimento nas bombas e que queima de motor. E também tem que ter alguma coisa de bomba de reserva, né? Mas são detalhes da companhia de saneamento que eles devem estar vendo. Bom, chefe, vocês acompanham sempre a questão ambiental e tem alguma consideração a fazer sobre isso? Bom dia, Joaquim e demais.
A gente acompanha a presença de macrófitas no rio todo, né? No baixo também é recorrente. Na situação especificamente dessa floração, como o presidente Anivaldo disse, relacionado, que parece que o pico começou a ocorrer na semana passada, nossa equipe que faz o monitoramento desse trecho está, nesse momento, começando o Baixo São Francisco, então eu não tenho informações tão atuais assim. Eu tenho informações da última campanha que a situação realmente de presença de macrófitas existe. Agora, se houve um aumento da biomassa, realmente a gente ainda não detectou, porque a equipe ainda está em campo no momento. Então, as informações mais atuais são essas do comitê. Ok, mas tem, que o Anivaldo falou do esgoto, mas também tem os rios intermitentes que, com a chuva, né, começam a correr, aí traz fertilizante, outras coisas, né? Então, não é só o efeito do esgoto, né? Tem outros efeitos. Esse aumento, como bem destacado, Joaquim, esse aumento da vazão dos rios intermitentes acaba vindo com muito nutrientes, com concentração de nutriente elevada. Como a gente pôde ver no ano passado, a gente teve mais ou menos nesse período um aumento muito grande na região da foz de nutrientes, formando até uma certa pluma em alguns rios que contribuem nessa área. É bem comum isso. Ok. Bom, alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Sim, por favor. Chegaram aqui agora na sede do comitê os representantes da Casal, né? O Roberto Lobo e a Luciana, né? Que Roberto Lobo, que é do comitê, então ele já disse a ele que eu descrevi a situação e quero só que eles complementem aqui mais alguma coisa. Então, Roberto Lobo vai se pronunciar. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos os colegas que participam dessa reunião. A situação é bastante crítica na Bacia Leiteira. A Bacia Leiteira é uma região de em torno de 450 mil habitantes, com 19 cidades, e nós estamos parando o sistema todos os dias. Todos os dias há uma concentração de plantas aquáticas, as macrófitas, e precisa parar porque na captação ela obstrui o crivo da bomba. É uma situação que não tem um horário certo de obstrução, mas está criando uma situação muito complicada naquela região, né? Porque essa temperatura, essa época, a demanda de água cresceu bastante e nós estamos tendo que parar os equipamentos. Não sei se vocês já conhecem que no nosso sistema da Bacia Leiteira aqui, quando chega às 5h30 da tarde, nós temos que desligar uma bomba, porque a energia, a alimentação energética não suporta trabalhar com dois equipamentos de 1.400 cavalos cada um. Então a gente fica parado de 5h30 da tarde até 9h30, 10 horas da noite. Isso aí já é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo. E agora, com mais essa paralisação em horário que não é definido, nós temos que contratar mergulhador. Todos os dias estão mergulhando lá na captação para retirar essas plantas e fazer uma obstrução. Não sabemos ainda realmente qual é a solução a ser dada, né? Estamos, inclusive, contactando empresa para fazer uma rede ao redor da captação, colocar a rede para ver se diminui essa incidência. Nós acreditamos que talvez com os picos de vazão possa realmente acelerar, vamos dizer, o caminhamento dessas plantas em direção ao mar. Enquanto isso não acontece, nós estamos nessa situação. Precisamos realmente dar uma solução rápida, porque essa época é uma época de grande demanda de água e não está acontecendo que a gente possa atender a população. Estamos fazendo, nesse momento agora, estamos fazendo rodízio. Cidade com água um dia, outra cidade com água outro dia. Então é isso que eu tenho que colocar para vocês e compartilhar essa preocupação e esse problema, porque nós temos também outras captações mais na frente. Tem Traipu, que também já está começando a ter alguns problemas,
E tem ainda Traipu, tem Belo Monte, tem Piaçabuçu, e a tendência é que nessas cidades também possam vir a ter problemas na captação. É isso que eu tinha colocado nesse momento. Obrigado, Roberto. Mas o comitê tinha esclarecido bem anteriormente, que deve estar em contato direto com vocês, né? Bom, então a solução que você pode depois pegar com o comitê, as apresentações, vai ser aumentada vazões no entorno aí de 1.300, nessa faixa em alguns horários do dia, e isso vai fazer com que haja mais velocidade e essa possibilidade de arrasto. Bom, se incorporou aqui na reunião algumas pessoas que eu vou citar. Então, Casa Civil, o Sanderson, se você quiser dar o bom dia. A Casa Civil da Presidência está aqui também. Bom dia. Meu nome é Sanderson Leitão, eu sou da Casa Civil, da ação da Casa Civil, subchefia de acompanhamento e monitoramento. Ok. Nossa reunião ela tem que voltar para aquele horário de sempre, que é a primeira segunda-feira de cada mês, tá? Então, a primeira segunda-feira de cada mês é 3 de fevereiro, tá certo? Então, extraordinariamente, em função das festas de fim de ano, toda essa dificuldade foi feito no dia de hoje, dia 13, mas ela volta a ser, para todos se programarem, a primeira segunda-feira de cada mês, 10 horas da manhã, tá? Alguém tem algum assunto geral que gostaria desse momento de comentar? Ou vamos para a fase final de encerramento da reunião? Não. Então, eu queria agradecer a todos pela participação e pelo esforço de acompanhamento das condições. Nós estamos... Joaquim? Sim, por favor. Tony da Chess. O questionamento aqui é a programação com a elevação proposta pelo ONS, a modulação. Ela está aprovada? Sim, ficou o cenário 2 como o cenário operacional até o final de janeiro, né? E qualquer coisa que acontecer em fevereiro a gente rediscute, mas até a programação vai ser nesse cenário que o ONS propôs, tá certo? Que atende a ele e melhora as condições. Claro que nós gostaríamos de estar soltando as mínimas possíveis, mas as mínimas possíveis não são aqui nesse momento as condições que estão sendo colocadas. Então, está sendo colocada uma garantia de mínimo de 800, mas com essa flutuação para atendimento da carga, tá? Ok. Bom, nessa questão aí, então, nós ficamos, então, nossa reunião para o dia 3 de fevereiro, tá certo? Onde esperamos ter alguma informação um pouco mais precisa sobre a questão do período chuvoso, que, como vimos, ele está abaixo do histórico, da média histórica, como dos últimos anos, e no mês de janeiro não há uma perspectiva de reversão. Pode ser que na sequência aconteça algum tipo de reversão, mas até o final de janeiro não foi apresentado nenhum quadro de reversão desse cenário de período úmido, pelo menos na média. Bom, então queria agradecer e desejar um bom dia a todos e esperá-los na próxima reunião, dia 3 de fevereiro. Muito obrigado.